Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que estará assistindo esse vídeo, eu quero lhe dizer que você terá a oportunidade de assistir a aula gravada do nosso curso de teologia. Pela graça de Deus, há aproximadamente 6 anos, eu, presbítero Pedro Henrique, quem vos ministra nessa oportunidade, lecionando o curso médio de teologia através do núcleo do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Com muito prazer eu quero que você assista conosco esta aula que será um divisor de águas para a sua vida. Você mantém-se inscrito neste canal e a partir daqui você acompanhará todas as nossas aulas gravadas para que você possa ter o seu conhecimento da Palavra de Deus, cada dia progressivamente crescendo e avançando no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe, que esta aula seja para a vossa edificação. Prezados irmãos, iniciaremos aqui agora o estudo da Epístola de Paulo a Tito. Paulo escrevendo ao seu companheiro, obreiro e cooperador Tito. Logo de início nós precisamos entender o início dessa epístola. Eu sempre digo em sala de aula, para os meus alunos que estão me acompanhando aqui, para você que vai assistir essa aula, eu sempre digo que se nós quisermos saber alguma informação, principalmente as epístolas do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, se nós quisermos saber alguma informação, precisamos nos atentar no início da carta, no início da epístola. E aí nós temos o texto de Tito, capítulo 1, e o versículo de número 1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A epístola para Tito, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque logo no capítulo 1, versículo 1, está escrito o nome do apóstolo Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então quem escreveu a epístola de Tito foi Paulo. Quem escreveu a epístola para Tito foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu Tito durante suas prisões na cidade de Roma, por volta dos anos 62 a 65 depois de Cristo. O destinatário é Tito, e o propósito da epístola é fornecer instruções para estruturar a igreja que estava em Creta. Paulo confia a Tito a missão de socorrer os cristãos daquela ilha. Muito provavelmente, o apóstolo iniciou uma igreja naquele lugar durante sua viagem missionária, logo após seu primeiro encarceramento em Roma. Quando saiu de Creta, deixou Tito em seu lugar, para que desse continuidade ao processo de estruturação daquela igreja. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te escrevi. Tito, capítulo de número 1, versículo 5. Nós temos uma informação muito importante a passar aos irmãos que contém no nosso livro. E se você, prezado irmão que nos acompanha através das plataformas do YouTube, nós temos disponível um material didático, um livro excelentíssimo com todas as informações escritas aqui nesta aula. E se você quiser obter esse livro, entre em contato conosco, no contato que nós iremos disponibilizar para você ter acesso a esse livro e aos outros 23 livros da nossa grade de curso, para que você possa estar lendo, aprendendo, meditando e ampliando o seu conhecimento da Palavra de Deus. Temos uma informação importante a respeito da ilha de Creta. Creta
é uma grande ilha no mar Mediterrâneo, localizada a 160 quilômetros a sudeste da Grécia e que possuía cerca de 260 quilômetros de comprimento por 55 quilômetros de largura. Os cretenses desenvolveram uma economia agrocomercial relativamente próspera, gerando um dos centros de negócios mais conhecidos da antiguidade. Tal prosperidade acabou dando aso a grandes excessos. Tito capítulo 1, versículo 12, Paulo cita o poeta grego Epimênides, que escreveu: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Vale a pena ressaltar que Paulo deixou uma pessoa de sua extrema confiança para cuidar dessa jovem igreja. Tito é citado em várias passagens do Novo Testamento como auxiliar do apóstolo Paulo. Sua origem era grega e muito provavelmente se converteu em uma das ministrações de Paulo. E aí nós temos o texto de Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 3, passando aí a informação da conversão de Tito, que nós já falamos na aula passada, falando a respeito aí da epístola a Timóteo. Mencionamos os dois casos de circuncisão, não sendo judeu. O primeiro foi Timóteo e o segundo foi Tito. Talvez você não sabe, mas houve dois personagens do Novo Testamento que necessitaram ser circuncidados e não eram judeus. Primeiro Timóteo e segundo Tito. Não vou dar explicações porque já dei informações e nós já falamos isso na nossa aula passada que nós tivemos. Para você, meu amigo que está me assistindo das nossas plataformas do YouTube, você precisa se inscrever em nosso curso para conhecer e aprender muito mais daquilo que nós temos a lhe propor a respeito do conhecimento da Palavra de Deus. Entre em contato conosco e se torne mais um dos nossos alunos do nosso curso médio de teologia. Meus irmãos, nós vamos agora adentrarmos no conteúdo da epístola que Paulo escreve a Tito. Dentro da epístola que Paulo escreve a Tito, nós temos aí alguns assuntos doutrinários. E quais assuntos doutrinários compõem a epístola para Tito? Primeiro, é a escolha soberana de Cristo. E o texto está em Tito capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Aqui, Paulo vai tratar de uma doutrina, e a doutrina da escolha soberana de Cristo. Vamos ver o texto. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então observa aí o termo que está escrito nesse texto: eleitos de Deus, escolhidos de Deus, segundo a piedade ou a compaixão. Então, Paulo está dizendo sobre a eleição soberana de Cristo. Isso aqui através da compaixão, da piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, quando Ele nos escolheu, quando Ele nos elegeu, isso aí está no final do texto, antes dos tempos eternos. Nós poderíamos citar muitos textos de referência, como Paulo escreve aos Efésios, né? Eleitos de Deus antes da fundação do mundo, né? Pedro também fala sobre isso. Eleitos de Deus, segundo a presciência de Deus, o conhecimento antecipado de Deus.
Não que eu esteja sendo um calvinista ao extremo, mas nós precisamos entender que as escolhas de Deus, elas não são realizadas hoje, no momento de agora, não. Nós fomos escolhidos mediante, não o mérito, não, é mediante a piedade, a compaixão, misericórdia. Quando? Paulo escreve a Tito, antes dos tempos eternos. O que é isso? É a confirmação. Nós precisamos ir para outro texto para nós entendermos melhor. E o texto que nós precisamos ir é Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 1. Eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Antes de todo mundo existir, antes da existência de todo mundo, o Senhor já havia nos escolhido. Escolhido nós mediante a misericórdia, a piedade e graça do Senhor. Que inclusive a doutrina da graça, o ensino sobre a graça, é o próximo assunto aqui, listado no nosso livro. Paulo vai mandar uma mensagem, escrever a carta para Tito e vai falar sobre a doutrina da graça, sobre o assunto graça, conectando a esse primeiro assunto que é a escolha soberana de Cristo. Através da graça. Quais são os textos? O primeiro texto é Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Observe, a graça de Deus se manifestou. Para quem? A todos os homens. A todos. Sem distinção, sem exceções. Não somente a princípio para os escolhidos, mas para todos. Para todos. E é óbvio que ela se manifestou a todos. Sim, é manifestada a todos. Ela é acessível a todos. Mas nós temos que entender, segundo muitos textos que nós temos de referência, que somente alcança quem abre o seu coração e quem recebe dessa graça e deixa que essa graça envolve-o para que possa manifestar a obra salvadora de Cristo. E quem é esse grupo? Quem é este grupo daqueles que abrem o coração e deixam ser envolvidos pela graça, para que a graça cumpra a obra salvadora de Cristo? São os escolhidos de Deus. Na presciência e no conhecimento antecipado de Deus. Deixa eu só parafrasear para que vocês possam me entender. Eu sempre digo isso na sala de aula. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Deus faz acepção de pessoas, de forma alguma. Eu acabei de citar o texto de 2, capítulo 11. Salvadora a todos os homens. Mas quando eu digo isso, eu estou dizendo que no conhecimento de Deus, na presciência de Deus, Deus já sabe quem são os salvos e quem não são. Eu gosto de parafrasear, e não me interpretem mal, mas é a minha forma de parafrasear, pensando eu. Quando os salvos se encontrarem com o Senhor no céu, não vai ter surpresas. Deus não vai dizer, poxa vida, meu irmão, não esperava você aqui. Não sabia que você... Parece até algo um pouco engraçado, né, irmãos? Mas é para nós entendermos. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos compreender a doutrina da eleição, que é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica. É uma doutrina totalmente embasada na palavra de Deus. Não estou dizendo nem para lado de Armínio, para de Calvino, estou dizendo para o que a Bíblia diz. Para que os textos, e temos muitos de referência, para nós mencionarmos aqui. Então, me perdoem até por eu ser muito simples às vezes na minha aplicação, mas diante de Deus não tem surpresas. Deus já sabe antes da fundação do mundo quem são os salvos, quem vai abrir, aceitar o coração, deixar o Espírito Santo trabalhar, dar ouvido à voz do Senhor e ser salvo. Deus já sabe. Quando alguém estende as mãos
e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, nós precisamos entender que Deus já é ciente desta pessoa. Deus não vai olhar e dizer, poxa vida, mas ele aceitou? Deus não. Porque existe a doutrina da eleição. E a eleição é segundo o conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Repetindo aí o texto de Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 3, versículo 5. A obra do Senhor, a salvação, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Doutrina da salvação aqui para nós entendermos esse texto. Não por obras de justiça. Salvação não é por obras. Ninguém será salvo porque faz o correto, faz o certo, é piedoso. Não, de forma alguma. Paulo escreve, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. A palavra misericórdia do grego é misericórdia, miseris, miserável, córdia, coração. Coração miserável, coração de compaixão, coração que se compadece. Através da misericórdia, ele nos salvou. Mas nos salvou mediante algo. Como somos salvos? A Bíblia diz que há o caminho da salvação. E o caminho da salvação, pincelando o que nós vamos estudar no curso de teologia. Alguns alunos aqui presentes nessa sala de aula online, aqui que nós transmitimos online, estamos gravando aqui nas nossas plataformas. Já estudou esse assunto, teologia sistemática, que é uma das grades, né, um dos livros, dos nossos 24 livros da nossa grade, um dos livros, teologia sistemática. E em teologia sistemática nós estudamos doutrina da salvação. E na doutrina da salvação nós estudamos que há um caminho para a salvação. Qual é o caminho para a salvação? O caminho para a salvação é esse: mediante o lavar regenerador. Esse regenerador é limpeza. Esse regenerador é transformação e renovador do Espírito Santo. Está aqui o caminho da salvação, o processo da salvação. E está aqui a parte em que Paulo vai falar sobre a graça, sobre a ação salvadora e redentora de Cristo. Nós temos a terceira doutrina que Paulo vai ensinar na carta que escreve para Timóteo. Ele vai falar sobre a divindade de Cristo e a segunda vinda. Essa doutrina está inserida dentro do texto de Tito, capítulo 2 e o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele vai falar a respeito da divindade de Cristo e falando a respeito da segunda vinda de Cristo. Paulo vai dar uma pincelada. Aqui sobre escatologia e cristologia. 2 livros muito importantes que os alunos que estão me acompanhando aqui ao vivo, alguns já estudaram, outros vão estudar ainda. E que você, meu amigo, precisa estudar conosco essas matérias e ter esses livros em mãos, para que você possa estar ampliando o seu conhecimento da palavra de Deus. Entre em contato conosco para você se ingressar no nosso curso teológico, obter o material didático e estar explainando o seu conhecimento da palavra de Deus. Mais uma doutrina
mais uma doutrina ensinada, escrita pelo apóstolo Paulo a Tito. A doutrina da expiação. A doutrina da expiação. Tito capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então aqui Paulo está falando a respeito do sacrifício de Cristo, da doutrina da expiação, que nada mais é do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Observe o texto que diz: a si mesmo se deu por nós, se entregou por nós. Cristo foi a oferta expiatória por todos nós, a qual cremos no seu nome. E, por fim, nós vamos ver aí a doutrina da regeneração. Tito capítulo 3, versículo de número 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o texto que nós já mencionamos aqui, e Paulo vai dar ênfase à doutrina da regeneração, da purificação, da transformação do pecador a Jesus Cristo. O bom testemunho da liderança seria fundamental para que o evangelho chegasse com eficácia na vida das pessoas. Por certo, o padrão de um viver santo dos cristãos e de toda a liderança contrastaria com os padrões imorais e libertinos dos cretenses. E aí então, Paulo também vai dar uma recomendação para os presbíteros, para os obreiros da igreja de Creta. Então, quando Paulo está escrevendo aqui para Tito, ele está escrevendo para Tito, mas também aos irmãos cretenses ou aos irmãos da ilha de Creta. E ele vai deixar uma orientação que nós já falamos aqui para os alunos que estão acompanhando essa aula aqui online, ao vivo. Nós já vimos esse assunto da doutrina que Paulo vai ensinar aos obreiros, aos presbíteros, na nossa aula passada, a qual nós estudamos aqui com os nossos alunos sobre as epístolas que Paulo escreveu para Timóteo. E eu fiz questão de falar aqui aos irmãos que sempre quando é ministrado um curso de obreiros, um CPO, CFO, EBO, os textos principais estão nas epístolas para Timóteo e na epístola que Paulo escreveu para Tito. Esses dois endereços, essas três epístolas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a epístola a Tito, são conhecidas também como epístolas pastorais. Se você que me acompanha nesse vídeo e ainda não é nosso aluno, não tem acesso às aulas, não estava presente nesta aula a qual eu disse aos irmãos que eu ministrei sobre as epístolas que Paulo escreveu para Timóteo, eu lhe convido a você entrar em contato conosco para fazer parte desse curso para o seu crescimento espiritual e ministerial através do seu amadurecimento, do conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, nós já falamos aqui sobre a instrução que Paulo dá para os presbíteros, para os obreiros, enfim, capítulo de número 1 vai falar aí das instruções, que Paulo vai dar a respeito, podemos assim dizer, para os obreiros, as recomendações que ele dá para os obreiros. Vamos passar dessa parte. 4.5, a doutrina da família, também nós falamos bastante sobre isso já nas nossas aulas. Depois tem aí como lidar com os idosos, é algo bem simples também, e eu quero passar adiante aqui, meus irmãos, porque eu vou ser sincero para vocês, o conteúdo mais importante nós já vimos aqui sobre a epístola de Tito, que são as doutrinas que Paulo ensina aqui nesta epístola.